Olá, pessoal! Hoje começa mais um episódio de PodSap, aqui diretamente dos estúdios da Manaus 360. Eu sou Lorena Lopes e a convidada de hoje é a Carol Amaral. Ela que é produtora cultural, advogada, DJ. Boa noite, Carol. Muito obrigada. Obrigada, Lorena. Obrigada a todo mundo do PodSap pelo convite, pelo espaço de fala. Sempre bom trocar essa ideia com pessoas que estejam efetivamente comprometidas em ouvir, né, o que a gente tem para dizer e refletir. Exatamente. Carol, do que veio primeiro? Advogada, produtora, DJ? Cara, eu gosto de falar que acho que a minha caminhada como advogada começou muito cedo, assim. Acho que nunca houve uma dúvida do que eu queria fazer, sabe? Com o que eu queria trabalhar. E sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de ler, sempre fui muito, muito de humanas. Zero aptidão para a área de saúde, zero aptidão para qualquer coisa que envolva matemática, química, física. Então, assim, eu era muito aficionada por livro, por literatura. E acho que veio daí da convivência com parentes, advogados, em especial meu tio e padrinho, Juscelino, que, tipo, até hoje é uma grande inspiração, assim, profissional para mim. E eu comecei a trilhar esse caminho, só que aconteceram várias coisas, assim, nesse meio tempo, né? Eu ingressei na faculdade com 17 anos e eu tinha feito vestibular para licenciatura em língua inglesa, porque na época, tipo, apesar de querer fazer direito, eu não era uma estudante, assim, exemplar, né? Super te eu não tinha aquele foco de estudo para vestibular, eu não tinha rolê de cursinho, eu não gostava, eu não sentia que aquela forma de estudar e de aprender era algo que se encaixasse na minha forma de pensar, sabe? Eu não conseguia me encontrar dentro daquela metodologia conteudista. Então eu ficava muito engessada. E aí, quando chegou a época do vestibular, eu falei, cara, eu não vou passar para direito na UFAM, não tenho a menor condição de eu fazer vestibular, eu vou passar uma vergonha, meus pais vão descobrir que eu sou uma farsa. Vou me inscrever para qualquer coisa e vai ser isso. E eu gostava muito de língua inglesa, né? Sempre tive muita aptidão, eu fui meio autodidata, assim, com o inglês. Sim. E consumia muita coisa, enfim, de cultura norte-americana e europeia, etc. Então, tipo, isso foi pra mim meio que pra caralho. Pô, acho que eu vou me dar bem com licenciatura em língua inglesa, porque eu gosto de inglês. E eu não sei, talvez eu pudesse dar aula, acho que seria uma boa, então seria uma opção interessante. Aí fui lá e fiz o vestibular e passei. E aí eu não queria abrir mão da vaga, porque, enfim, né? É diferente como você vê que, cara, eu consegui passar no vestibular de uma universidade federal, tem um peso, assim. Sim, aí eu falei, não, vou fazer as duas faculdades ao mesmo tempo. E aí eu entrei com 17 anos e eu comecei a cursar duas faculdades simultaneamente. Eu estudava à tarde na UFAM e à noite na Uninorte. E como é que foi, assim, fazer duas faculdades ao mesmo tempo? Foi muito louco, porque ao mesmo tempo que eu tava na UFAM em contato com muita gente da arte, da cultura e de línguas estrangeiras. Então, assim, eu estava dentro do ICHL e o ICHL abriu, eu não vou dizer que uma porta, mas, assim, abriu uma fenda temporal na minha vida, assim, porque eu conheci muita gente muito importante para mim, assim, que me inspira e que inspirou meu trabalho como produtora, que inspirou meu trabalho como DJ. Foram várias paradas que foram acontecendo durante a faculdade de letras e eu acho que se eu não tivesse lá atrás feito essa escolha, talvez a minha vida tivesse tomado um rumo completamente diferente. Eu acho que o direito estaria na minha vida, mas a música e a arte talvez não estivessem com essa importância, né? Sim. E eu até me emociono falando disso, porque é muito louco, assim. Eu não cheguei a concluir letras, Sim. mas foi, tipo, um dos períodos mais felizes da minha vida, assim. Muito lindo, assim, essa época de UFAM. E aí, quando eu comecei a estagiar na época de direito, foi quando, assim, bateu o choque de realidade, do tipo, nossa, eu tô trabalhando com uma coisa que é completamente diferente da minha outra graduação. Assim, eram dois extremos, porque de um lado eu lidava com psicologia da educação, didática, literatura em vídeo, e, tipo, era uma imersão cultural, e de outro lado eu tinha... E não que o direito não seja algo rico culturalmente, mas existe uma barreira muito grande, assim, de burocracia, de status, de estética,
que acaba te deixando muito engessado, tu não tem tanta liberdade. Acho que a verdade é essa, assim. Eu não sentia que eu tinha liberdade de ser 100% autêntica e de falar tudo o que eu pensava, porque existe uma amarra muito grande na faculdade de Direito com relação ao seu posicionamento político, partidário. Então, assim, na época, né, eu era muito nova, então eu não tinha muita noção de como me posicionar, de como falar, de como encarar certas coisas. E eu consegui ouvir vários discursos que para mim eram muito equivocados, mas que ao mesmo tempo eu pensava, não, mas acho que como advogada eu vou ter que agir assim, ou como operadora do direito eu vou ter que pensar assim, isso é algo da profissão. E aí eu terminei a faculdade de Direito, passei na OAB, e aí eu precisei trancar letras e me dediquei exclusivamente à advocacia, mas nunca quis me desvincular da arte. Acho que era uma... Acabou sendo um pouco uma tábua de salvação, assim, porque eu estava num momento, tipo, ainda em início de carreira, então você está muito ainda perdido, né? E confuso, e tentando descobrir qual área de formação que eu ia atuar. Eu, enfim, me formei na faculdade estudando para fazer prova da segunda fase em penal. Eu queria ser promotora de justiça. Tipo... totalmente diferente, assim, né? E aí eu saí da faculdade e me deparei com, tipo, 0 vagas em escritórios para advogado criminalista, muita dificuldade de acesso. Sempre queriam que você tivesse tempo de experiência. E aí as vagas que apareciam eram de direito do trabalho, que era a matéria que eu mais odiava na época da faculdade. Direito e processo do trabalho eram as matérias que, assim, detestava. E aí eu acabei enveredando para a justiça do trabalho e me apaixonei. Assim, já estou na minha segunda pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho e é a minha área, assim, é a minha praia, é uma justiça que eu entendo que é uma justiça que efetivamente faz justiça social. Então eu consegui encontrar dentro do direito um nicho que me faz muito feliz enquanto profissional, sabe? E advogo tanto para a empresa quanto para trabalhadores e é interessante ver esse mecanismo funcionando e eu me sinto muito grata por ter me encontrado nessa área onde eu sinto que eu posso fazer a diferença na vida das pessoas, sabe? Sim, Acho que isso sempre foi um ponto muito importante para mim, de saber que eu estou sendo útil para algo maior, para um projeto maior. E, enfim, nesse meio tempo, enquanto eu estava advogando, eu comecei a discotecar, e, enfim, fazendo festas com os meus amigos. E era um rolê muito de, não tem festa alternativa, não tem festa de música que a gente gosta de ouvir, vamos fazer nossas festas. E a gente começou a fazer e movimentar uma cena que estava muito carente de evento. E a gente começou a tocar nos nossos próprios eventos. Era uma forma, às vezes, de baratear custo, mas também era de fazer algo, porque a gente não queria só, tipo, estar no backstage. A gente queria aparecer também. A gente queria, tipo, botar a galera pra dançar. E aí foi quando eu comecei a levar a discotecagem como uma parada mais profissional do que um hobby, sabe? Eu brincava antes que era o meu hobby remunerado, mas hoje em dia eu tenho a discotecagem como uma profissão. Sim. E com o passar do tempo, eu acabei me consolidando, assim... Eu digo consolidando na cena porque eu já tô discotecando há, tipo, quase 10 anos, assim, se pá. Mas aí eu comecei a produzir mais eventos, comecei a estar presente em mais eventos, comprei equipamento. Hoje em dia eu faço parte de um coletivo de mulheres, que é a área, que é um coletivo de mulheres que discotecam música eletrônica. É um coletivo que produz eventos, é um coletivo que está tentando, de alguma forma, mudar a cena, porque é uma cena extremamente machista. Pode falar um pouco mais dos coletivos que você faz parte? Eu atualmente faço parte do coletivo da área, que é um coletivo de música eletrônica, e eu faço parte do coletivo Odaras, que é um coletivo de advogadas negras, né? Somos 4 advogadas negras, amazônidas. E a ideia é que a gente trabalhe como uma consultoria de direito antidiscriminatório e também como uma mola propulsora. Acho que a gente tem um viés muito mais pedagógico, né? Então, do projeto... O Odaras surge quando eu entro na Comissão de Igualdade Racial. Sou presidente da Comissão de Igualdade Racial desde 2019. E quando eu ingressei, eu quis muito convidar mulheres negras que eu conhecia da advocacia para somar comigo. E aí 3 dessas manas, né, que são a Luciana, a Laila e a Raíza, beijo, minhas odaras maravilhosas. Vamos estar assistindo aqui. A gente teve um sync muito forte, assim, foi uma ligação meio muito ancestral, assim.
Gente, eu vou falar uma coisa. Minha terapeuta diz que choro é é uma forma de linguagem, tá? Então eu vou chorar algumas vezes, mas é normal. Tá Pode chorar à vontade, mano. Não, mas é porque eu me emociono muito falando dessas mulheres, porque elas são importantíssimas pra mim. E a gente desenvolveu um projeto de um podcast também, que visa discutir esses temas. E Pode falar que o nome do seu podcast, a gente vai podcast botar o link. Odaras, é feito em parceria com a revista Cenário. Ele está disponível no YouTube e em todas as plataformas e tocadores de podcast. Então, vão lá e assistem elas. Eu amei, eu já assisti. A gente tem um episódio sobre o tema que a gente vai falar hoje, que é racismo religioso. E a gente fala sobre temas atuais e inclusive, a gente vai começar a gravação da segunda temporada amanhã. Olha aí, ó. A gente não teve nem 3 semanas de férias. Assim, é esquenta de podcast. E esse projeto começou a partir da Comissão de Igualdade Racial, né, que é uma comissão temática da OAB. E aí, mais uma vez, eu tentando buscar dentro da advocacia esse sentido e essa contribuição para a sociedade, sabe? Então, assim, o convite veio meio que de forma inesperada e eu acabei conhecendo pessoas muito incríveis e construindo outros caminhos, e Odaras faz parte desse caminho também. E tudo isso me trouxe, acho que até aqui, e não sei para onde vai me levar nos próximos anos aí, mas espero que eu consiga, de alguma forma, contribuir para fazer da nossa sociedade uma sociedade efetivamente antirracista. Sim. Eu não gosto mais nem de usar o termo antirracista, porque ele já está tão batido e tão usual, mas, enfim, é uma sociedade igualitária, é uma sociedade efetivamente que respeite a religiosidade, que respeite a subjetividade, que respeite a vida, né, de todos, independentemente de etnia, de cor, enfim. Já entrando no nosso tema do episódio de hoje, né, eu queria começar perguntando, eu acho que muita gente tem essa dúvida, mas qual é a diferença entre a intolerância religiosa, né, e o racismo religioso? A gente estava até conversando antes antes de começar a gravação, que eu acho que é um ponto de partida essencial, assim, para a gente entender a dinâmica do racismo e como ele reverbera para várias áreas, né? A intolerância religiosa, como o próprio nome diz, é o fato de ser intolerante com a religiosidade de outrem, né? Seja ela qual for, né? Só que a partir do momento que essa intolerância ela parte de discriminação racial, ela parte de um ódio à raça, ela parte de uma vilanização, de uma demonização, de uma criminalização da negritude, do corpo preto, enquanto está cultuando, né, a sua religiosidade. Aí a gente ultrapassa a barreira da mera intolerância, porque não é só eu não gosto, eu não gosto, eu odeio, eu nego a existência. Isso para mim não é uma religião, isso é um culto, isso é do demônio, isso não deve existir. Então, a linha entre a intolerância e o racismo religioso, ela não é uma linha tênue, é uma linha muito tem uma marcação muito distinta, porque a partir do momento que o fator de raça entra na equação, a gente não está mais lidando com intolerância religiosa, a gente está lidando com racismo religioso. Porque são religiões de matriz africana, são religiões que vieram com os povos de África. Sim. Né? E que os terreiros hoje são espaços de acolhimento de pessoas pretas. E não digo só de minorias étnico-raciais, também de corpos LGBTQIA+, de corpos trans. Sim, então, assim, existe um ódio a essas minorias que motiva atos de violência, e aí a gente não está mais lidando meramente com uma intolerância religiosa, a gente está lidando com racismo religioso, porque ele parte o racismo ele dá a sustentação para essa intolerância religiosa, sabe? Uhum. Ele é a base desse ódio, ele é a mola propulsora dessa rejeição, e é o que desencadeia toda essa violência que a gente vê todos os dias, né? Acho que se você for fazer uma pesquisa rápida no Google de, enfim, ataques, terreiros, umbanda, candomblé, você vai ver pelo menos uma centena de notícias, sabe? Sim. Não antigas, recentes, dos últimos, 3 anos. De ataques, de destruição de templos, de depredação, né? De espaços sendo incendiados. Então, não é só um desgostar. É um odiar mesmo. Era uma coisa que eu estava até comentando aqui antes do programa começar. Eu sou um bandista. E num terreiro que eu fazia parte,
a gente tinha um pouco de medo da polícia chegar lá assim, olha, vamos parar porque os vizinhos estão reclamando. Você tem medo da vizinhança, você tem medo da polícia, você Sim. tem medo de até dos seus próprios familiares, de descobrirem que você está nesse espaço por demonizar, né? Uma coisa que nem faz parte da nossa cultura. Então, é complicado. E é engraçado porque o Estado brasileiro é um Estado laico, né? Então, em tese, se a polícia aparecesse lá, eles não poderiam inviabilizar a realização do culto, né? Mas a gente está vivendo tempos tão estranhos, de tanto ódio, de intolerância, de racismo, que você não se sente seguro estando lidando com um agente do poder público que tem por obrigação proteger e servir o cidadão. Porque você sabe que a sua religiosidade vai ser para ele algo que vai te marcar como um não cidadão. Sim, sim. A tua religião não merece ser protegida, o teu culto não merece ser respeitado, apesar disso estar no texto constitucional. Apesar de a gente ter uma série de leis muito bonitas que falam sobre a necessidade de ensinar as nossas crianças sobre a história afro-brasileira e sobre as religiões de matriz africana, a gente não vê isso nas escolas, a gente não vê isso nas universidades, a gente não vê isso nos cursos de segurança pública. Então E é até engraçado, antes de fazer publicidade, eu fazia pedagogia lá no UFAM. E a gente lê os textos, principalmente de educação, e estava lá, sempre está lá, que a gente deve ensinar, e etc, etc, sobre a religiosidade negra e essas coisas, e a gente não vê exatamente nas escolas. A gente vê que tem um pouco de má vontade, exatamente disso, do racismo, até por parte de alguns educadores, de não querer de tratar. Hoje em dia, a nossa Secretaria Municipal de Educação está totalmente aparelhada contra a inclusão desses temas que são ditos transversais, sabe? Sim. Nós temos uma ação civil pública que foi movida no ano passado contra uma resolução da Secretaria Municipal de Educação que inviabiliza a aplicabilidade de uma resolução referente à inclusão de temas voltados para a promoção da igualdade racial, para o ensino de cultura e história afro-brasileira, para a diversidade religiosa e para a diversidade sexual e de gênero. Então, existe uma resolução da nossa Secretaria Municipal de Educação para que esses temas sejam efetivamente incluídos nas diretrizes, nas matrizes básicas da educação infantil. Coisas que a gente estuda na faculdade, que deveria ter, mas não tem. Não, e assim, é a aplicabilidade de uma legislação que já tem mais de 10 anos. Então, assim, ano passado houve uma resolução que cassou a suspensão dessa resolução, porque a gente tem que discutir com as famílias como que esse tema vai ser discutido. Uma lei federal que advém de uma luta histórica do movimento negro, da comunidade LGBT, da comunidade trans, de grupos de ativismo sérios, engajados, envolvidos. Depois de muita pesquisa, de muito trabalho, isso se torna uma lei. E o município e vereadores do município se acham no direito de brecar a aplicabilidade dessa lei, porque eles acham que não vamos aplicar uma lei federal. Vamos discutir com as famílias se a gente tem que aplicar uma lei federal. E aí você lida com o judiciário, que também é repleto de pessoas que não têm essa noção da necessidade dessa discussão, que vem que não, realmente precisa discutir com a família. Gente, lei se cumpre. Exatamente. A discussão já aconteceu. As famílias não têm que dizer ou determinar o que o filho vai ou não estudar na escola, porque você está lidando com famílias que não tiveram essa educação na base. São famílias preconceituosas, são famílias machistas, são famílias que não respeitam a religiosidade de matriz africana, são famílias que não respeitam a identidade de gênero, são famílias que são homofóbicas. Então, assim, você não está lidando com uma massa que tem essa consciência, esse letramento, infelizmente. Então, a gente está tentando, de alguma forma, mudar o status quo. A gente está tentando construir uma sociedade mais atenta a essas necessidades desses grupos minoritários. Então, enquanto a gente brecar esse progresso, e aí vem o discurso, não, porque a preservação da família, porque as famílias, como que os pais vão deixar... Gente, qual é o problema de uma criança ser ensinada que ela tem que respeitar a religiosidade de outras pessoas?
Sim. que as religiões de matriz africana são religiões, assim como o catolicismo, assim como o protestantismo. Qual é o problema? Onde está o problema de uma criança entender o que é identidade de gênero? Qual é o problema de uma criança entender, falar sobre educação sexual? No estado que a gente tem o maior número de, tipo, um percentual altíssimo de exploração sexual de crianças e adolescentes. A quem interessa não ter essa conversa com as nossas crianças? Isso é um absurdo total. E eu tô vendo aqui que a minha diretora tá se coçando para fazer uma... Não está? Olha! Pode Não, ir. é porque eu adorei. Eu só falei, ótima pergunta. A quem interessa esse descaso público, né, não? Porque realmente, tudo que tu tá falando, assim, meu coração tá aquecendo. Realmente, é muito bom ter alguém como você para fazer com que o nosso público pare e pense. Porque, nossa... Inclusive, eu já vou dar espaço para a Lorena para a próxima pergunta. A gente deu uma olhada no seu podcast, é claro. E a gente ficou sabendo dessa CPI que rolou lá no Rio de Janeiro, né? De lideranças neopentecostais querendo Aparelhar os conselhos tutelares. Isso. Né? E já tem novidade desse caso? Como é que está? Bom, a CPI está em andamento, né? Estão sendo investigados uma série de conselhos tutelares e acredito que essa CPI vai acabar reverberando para outros estados, porque no Rio de Janeiro existe uma ligação muito forte dos grupos, né, fundamentalistas religiosos, eu gosto de chamá-los dessa forma porque é o que eles são, e os conselhos tutelares. Então, assim... mas para quê? Esse aparelhamento, ele visa justamente entrar na casa das famílias. Porque os conselhos tutelares, eles têm essa função de, enfim, tutelar crianças, de proteger crianças, de estar no seio das comunidades, atuando muito nessa base, né? De crianças em situação de vulnerabilidade social, de famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, é muito mais fácil para que esses grupos estejam inseridos nesse contexto dos conselhos tutelares para, de alguma forma... proteger os interesses desses grupos religiosos dentro dessas comunidades. Então, a gente tem, por exemplo, mães perdendo a guarda de filhos porque fizeram a iniciação desses filhos no candomblé. E não são casos raros, né? Processadas por maus tratos porque a criança passou por um processo de iniciação onde ela teve que raspar a cabeça. Então, assim, são situações grotescas, mas que as pessoas entendem como, nossa, o Conselho Tutelar salvou aquela criança de quê? E é engraçado do exercício livre da sua fé, da sua religião. O maior discurso que eu vejo dessas pessoas é porque elas são muito jovens para entenderem que religião elas vão escolher. E sendo que a gente é ensinado Nós somos batizados antes de completar 1 ano, gente. A maior parte das crianças que nasceram em famílias católicas são batizadas com 1 ano, 2 anos de idade. Isso é a idade de discernimento. A gente termina a catequese com 8, 9 anos de idade, primeira comunhão. Eu passei por esses ritos religiosos, porque a minha família é uma família católica. E eu não tinha discernimento quando eu estava fazendo a primeira comunhão se eu queria ser católica pro resto da minha vida. Assim como eu não sei se meus sobrinhos, que foram os 2 batizados em igreja católica, vão querer atingir certa idade, se eles vão se identificar com o catolicismo e vão querer seguir essa religião pro resto da vida. Então, assim, existe uma imposição desde que se nasce, mas... nas religiosidades de matriz africana, isso é violento. Isso é violento. Isso não pode. São 2 pesos e 2 medidas, total, assim. Alguém tem alguma pergunta? Nosso querido estúdio aqui. Eu tô curiosa pra saber do material que você trouxe pra gente. A gente tá louca a gente viu aqui, você trouxe alguns dados. Trouxe papéis. Papéis. Vamos lá. Então, eu queria, assim, alguns desses materiais são materiais que estão disponíveis na internet e eu encontrei um material muito legal no site da Politize, que é um material que é muito elucidativo com relação ao quais são as religiões de matriz africana, né? De onde vem de onde essa religiosidade, qual é a fonte que essa religiosidade bebe, porque muita gente entende as religiões de matriz africana são religiões que vieram de África. Muitas vezes essas religiões não vieram de África,
Porque os povos da África que vieram para cá, que enfim foram quase em torno de 5 milhões, né, talvez mais, de povos escravizados, né, de africanos escravizados que vieram para o Brasil, eles eram de diferentes regiões de África, de diferentes países de África. Então eles tinham diferentes religiosidades, não falavam o mesmo idioma, né? Então eles foram se agrupando e foi acontecendo um grande sincretismo dessas religiosidades que deram origem às religiões, né, que a gente tem hoje como religiões mais proeminentes, né, do que a gente chama de religiões de matriz africana, né, que é o candomblé e a Umbanda, né? Então, são religiões completamente diferentes que muita gente, às vezes, trata como igual, por exemplo. Enquanto que o candomblé é politeísta, a Umbanda é monoteísta. Acredita que existe só um Deus, que é o Olorum, né? Enquanto que o candomblé entende que Deus, na verdade, se manifesta de diversas formas através de diversos orixás, né? E cada um tem a sua qualidade, cada um tem o seu... tem a sua influência, né? E somos todos regidos por um ou mais orixás. E esses orixás que guiam o nosso caminho, né, para o Olorum. Sim. Então, eu sou uma curiosa, né, da religião de matriz africana, porque quando eu comecei a estudar sobre racismo, para mim é a manifestação, se não a mais violenta, uma das. Sim. Porque é você inviabilizar o direito da pessoa, a fé de outra pessoa. É criminalização da fé de outra pessoa. Sim. As instituições, elas deveriam, né, combater esse racismo, né? Mas a gente sabe que a realidade não é bem assim. E você falou que você faz parte da Comissão de Igualdade Racial. E a gente queria entender um pouco qual o papel da comissão nessa missão. A Comissão de Igualdade Racial ela surge em 2019, né? Eu fui convidada pelo então presidente da OAB, que é o Marco Aurélio Choi. Ele viu um vídeo meu falando sobre esse tema e ele ficou encantado, já me conhecia, e aí ele chegou comigo para trocar uma ideia mesmo e falar, olha, a gente tem uma comissão, que é uma comissão temática, mas ela é muito específica, que é uma comissão voltada para o estudo sobre a população negra no Amazonas. E eu queria que essa comissão se transformasse em algo mais abrangente. Eu pensei numa comissão de promoção à igualdade racial, porque essa modalidade de comissão já existe em outras seccionais. Na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas. E aí ele me convidou para presidir a comissão. E aí ele falou, cara, eu quero que você monte a comissão e vamos tocar o barco. E você tem, enfim, total liberdade para construir projetos e desenvolver, enfim, eventos, o que você quiser para que a gente discuta esse tema, porque eu acho que é importante. E aí surge, enfim, formalizo o convite para algumas advogadas e advogados colegas que eu sentia que tinham letramento racial e que poderiam contribuir de várias formas com o trabalho. E a gente iniciou em 2019 com um evento chamado Isso é Coisa de Preto, que foi uma ocupação, né, de pessoas pretas dentro da OAB, que é um órgão, né, uma instituição historicamente branca, masculina, heterossexual, heteronormativa. Então a gente colocou o candomblé, colocou a Umbanda, colocou a capoeira, discutiu violência policial, discutiu encarceramento em massa, discutimos racismo dentro do mercado de trabalho, discutimos racismo religioso, discutimos misoginia e racismo, né? Como que o feminismo negro ele tem um viés libertador para essas mulheres que são oprimidas dentro de um sistema que, em tese, deveria libertar mulheres, né? Sim. E ao longo dos anos a gente veio fazendo uma construção muito mais voltada para a comunidade civil, né? Para a sociedade civil, e também para a advocacia, né? Um olhar sobre o advogado e a advogada negra que tem suas prerrogativas violadas por conta da sua cor, da sua raça, né? Que sofrem algum tipo de discriminação em órgãos públicos, em delegacias de polícia por serem pessoas pretas, né? Que sofrem abordagens violentas da polícia por serem pessoas pretas, apesar de serem também operadores do direito, né? Então é um diálogo muito aberto com a sociedade, com os advogados, dizendo, cara, existem advogados pretos, nós estamos aqui e nós desenvolvemos em 2020/2021
o Manual de Conscientização Antirracista, que eu vou depois disponibilizar para vocês. Olha. Que é um material que foi construído, eu gosto de brincar que foi construído a 20 mãos, porque todos os membros da comissão escreveram um pouco. Fizemos a revisão e é um material que a gente quer muito distribuir nas escolas, porque a gente entende que é um espaço que a gente precisa ocupar. Promovemos ainda durante a pandemia, diversas lives e cursos à distância, telepresenciais, para os advogados, para a comunidade em geral, voltados para essa temática. A gente falou sobre os efeitos da Covid na população negra, falamos sobre violência policial, falamos sobre nutricídio, falamos sobre vários temas. E esse ano a comissão está um pouco mais voltada para a reorganização interna, sabe? Eu acho que a gente está num momento em que a gente está estudando muito mais, está lendo muito mais, está produzindo muito mais, para a gente poder fazer eventos mais pontuais e mais assertivos, né? Sim. E a gente quer estar muito presente, não só nesse lugar de aprendizagem, mas agora a gente quer ter um viés mais prático na defesa desses direitos, enfim, de direitos fundamentais de pessoas pretas, sabe? Então, a OAB, ela é como diria o ex-presidente, eterno presidente, né? Marco Aurélio Choi, é a casa das boas causas. Então, se você foi vítima de racismo religioso, conhece algum terreiro, algum espaço religioso que foi vítima de depredação, de algum tipo de violência, de algum tipo de atentado, e você quiser fazer algum tipo de denúncia, formalizar, quiser algum tipo de orientação, procure a OAB. Essa demanda vai ser encaminhada para a nossa comissão, porque é uma comissão temática voltada para a comunidade negra. A OAB também conta com uma comissão de liberdade religiosa, então provavelmente vai ser um trabalho em conjunto das duas comissões. E é importante que vocês entendam a Ordem dos Advogados como realmente esse braço institucional que visa salvaguardar os direitos da comunidade, porque nós somos assim custos legis, nós somos fiscais da aplicabilidade da lei, nós somos aqueles que atuam em defesa de grupos minoritários. Então procurem a OAB, o Instagram da COIR também está à disposição, a gente sempre responde sempre que possível. Mas os canais institucionais da OAB estão 24 horas online e sempre que essas demandas surgem, elas são encaminhadas para a gente e é isso. Estamos de portas abertas sempre. Você como artista, produtora, você poderia me falar dessa parte do racismo principalmente nessa parte do marketing? A gente sabe que poucos outdoors, poucas. A gente vê pouca representatividade negra nas propagandas, principalmente aqui em Manaus. E eu queria que você comentasse sobre isso, assim, porque. É muito. No Amazonas rola um apagamento muito grande. Sim. Da comunidade negra, né? Então, quando você vê uma pessoa preta, não é quando você vê, né? Mas geralmente, quando se vê uma pessoa preta na rua, você já acha que a pessoa não é do Amazonas, que é uma pessoa de fora. Já me perguntaram milhares de vezes de onde eu era. Se você é da Bahia, se você é do Rio de Janeiro. Nossa, você não tem cara de Manaus, tem cara de baiana. Eu falo, mano, só porque eu sou preta eu tenho cara de baiana? Tipo, é sério. E as pessoas normalizam esse tipo de coisa e falam como se fosse um elogio, sabe? E engraçado porque o Odaras surgiu desse incômodo. Eu, a Luciana, a Lara e a Raíza fomos participar de uma entrevista. Gente, não é piada. Realmente acontece muito isso. E a entrevistadora virou pra gente e falou, nossa, mas vocês não são de Manaus, né? Aí eu fiquei olhando assim pra Luciana, pra Raíssa, e a gente, tipo, não, ela não vai falar que a gente é baiana, ela não vai falar que a gente tem cara de baiana, ela não vai fazer isso. Vocês têm muita cara de baiana. Quatro fecharam a cara assim, tipo... Eu não posso sair com uma roupa branca que já... Você é baiana, né? Mas você não é daqui. Você só não falta tem te cara pedir de... uma acarajé, né, bicho? Bicho, É insuportável. E aí... E esse apagamento da comunidade não permite que pessoas pretas se identifiquem como pessoas pretas. Então, acho que rola também um movimento muito de negação e esse aquilombamento demorou, eu acho, para acontecer, mas ele tá rolando lindamente, sabe? A gente tem uma cena musical preta aqui em Manaus
efervescentíssima, sabe? Artistas muito talentosos, especialmente, assim, vou falar... Pode citar à vontade. Pessoalmente, da galera da cena do rap, Coletivo 333, Kurt Sutil, Rafa Militão, Vitor Xamã, sabe? Joia... são artistas assim completos e eles surgem justamente desses movimentos periféricos de aquilombamento, cara. São artistas que se juntaram enquanto pessoas pretas para impulsionar suas carreiras e as carreiras uns dos outros. É uma galera da batalha de rap, tem as meninas do grime, então assim, Ana Suave, que é manauara, mas passou muito tempo morando em Belém do Pará, então bebeu muito da fonte do Pará. Artisticamente é uma artista completa. Karen Francis, que é uma cantora incrível, que eu admiro demais, assim. Lua Negra, né? Que é uma artista LGBTQIA+, do rap, sabe? E tantas outras, assim... E esse movimento coletivo, ele se contrapõe justamente a essa criminalização, essa discriminação, e ele é um movimento de denúncia, né? Do racismo religioso, ele é uma denúncia da misoginia, ele é uma denúncia da LGBTfobia, né? Ele escancara muito isso e ele bota muito o dedo na ferida, porque a partir do momento que você tem pessoas pretas professando sua fé de forma aberta e produzindo arte, falando sobre suas vivências, você está colocando a sociedade diante de um espelho, de tipo, olha aqui, isso que vocês fazem, são essas as violências que vocês praticam, sabe? É por isso que a gente passa todos os dias para poder fazer o nosso corre. Então, é uma galera muito potente. E eu acho que é isso, essa virada de chave aqui no Amazonas tem acontecido lindamente e... ainda temos muito a caminhar, porque ainda são grupos que são marginalizados, ainda são grupos que são perseguidos, são grupos que não têm acesso, por vezes, a incentivos, a patrocínios, são grupos que, às vezes, não têm acesso a editais públicos, né? E aí eu vou falar especificamente da comunidade trans, que é uma comunidade quase que majoritariamente negra, né? E é uma comunidade extremamente invisibilizada, criminalizada e violentada. E tem artistas, assim, vou falar de uma que eu acho que sintetiza tudo, que é a Mafel Matagal, que é mother da Casa Matagal, e é uma multiartista, assim, artista plástica, DJ, produtora cultural, designer de acessórios, ela é fotógrafa, é tudo, sabe? E como que, por muitas vezes, são vozes que são silenciadas, mas que resistem. E a religiosidade de matriz africana é isso, né? Te ensina isso, a resistir, né? E voltar-se para si e, de alguma forma, encontrar essa força para conseguir continuar caminhando, sabe? Seguir em frente e não esquecendo dos seus valores. E eu acho que toda essa galera tem muito isso incutido, sabe? Na sua arte, no seu posicionamento político. É lindo de ver, demais. Maravilhoso. Diretora, você tem algum comentário? Sim, eu queria deixar aqui a dica para os nossos telespectadores de irem lá conferir os vídeos do Coletivo 333, que é Variante Amazonense e Poetas do Esgoto, meus favoritos dele. Poetas do Esgoto é incrível, né? Participação da Rafa, do Xamã. Nossa, lindo. Eu me empolguei aqui quando ela falou, porque é realmente muito bom, gente. Confiram, vale a pena. E vamos valorizar a galera do cenário amazonense, né, gente? Gente, olhem pro norte. O norte é grande demais. A gente tem muito artista potente aqui. E não acho que é uma questão de vamos parar de consumir artistas de outros locais. Não, vamos consumir os nossos artistas tanto quanto a gente consome artistas de outros locais. Vamos divulgar os nossos artistas para que eles tenham projeção nacional, porque é muita gente muito boa. Muita gente muito boa. E isso, às vezes, fica represado aqui no estado. Os artistas precisam sair daqui para conseguir algum tipo de projeção nacional. Isso é muito injusto, sabe? O Amazonas é invisível para muita gente. A gente precisa realmente quebrar essa quarta parede e fazer com que as pessoas nos enxerguem como a potência que nós somos, sabe? E continuando aí nessa parte de marketing e tal, eu queria saber da tua opinião sobre algumas marcas que usam pautas negras
Eu não vou nem falar sobre só da questão do racismo, mas para pautas negras em gerais como uma estratégia de marketing, né? Porque a gente já viu assim, não só pautas negras, como a cultura negra em si. Eu acho que existe um lugar assim de você estar tentando, você usar uma estratégia de campanha com o objetivo de fazer uma denúncia sobre racismo religioso ou de promover uma artista, uma modelo, uma marca, um designer preto, de você querer de alguma forma trazer visibilidade para essa comunidade como uma forma de reparação. Isso é um ponto. Sim. E existem marcas que fazem isso, sim, lindamente. Sim. Mas existem marcas também que estão querendo utilizar-se do hype do racismo para se posicionar no mercado, mas se posicionar de forma muito superficial. Que são aquelas marcas que na semana do mês da consciência negra colocam postam um quadradinho preto na rede social, né? E aí só fazem o marketing com pessoas pretas durante o mês de novembro. Tipo, enquanto que fazem promoção de Black Friday sem saber que o uso da expressão black possui uma conotação racista. Então, assim, você não repensa de fato as suas práticas. Você está se utilizando do hype, da temática, para ganhar dinheiro. Você não está nem aí para essa comunidade, você não realmente, de verdade, você não se importa, você não quer dar visibilidade, você não quer se reparar nada, você quer ganhar dinheiro com aquela pauta. Então, são os dois extremos, eu acho, sabe? A nossa diretora está querendo fazer algum comentário aqui. Pode falar, diretora. Inclusive, essa questão, né, do pessoal ou usa o racismo para gerar um buzz, fazendo algum mal entendido. Por exemplo, aquela campanha da Jade, né? Da Arezzo. Sim, usou a pessoa que não é da origem. Ou então, usam a pessoa na propaganda só em novembro. Mas e aí? Os funcionários dessa empresa têm alguma liderança negra? Tem algum funcionário que é negro? E aí? E a consultoria do Odara surge justamente desse lugar, porque a gente enxerga que as empresas não conseguem ver a equidade racial como algo rentável. A diversidade é extremamente rentável, minha gente. Ter pessoas diversas na composição, em cargos de gestão e em cargos de liderança, não é só bonito para fazer uma foto e dizer que a sua empresa é uma empresa diversa. Isso traz dinheiro. Essas pessoas conseguem pensar em projetos e estratégias voltadas para públicos que talvez a sua marca não conseguisse atingir, porque ela não dialoga com essa comunidade, porque ela não tem essa vivência, porque ela não procura traçar estratégias pensando nessas pessoas, pensando nesse público, sabe? E a população negra é a maioria nesse país, minha gente. É quem compra, é quem consome produtos e serviços. São as pessoas que estão ali trabalhando na base, sempre na base, nunca no topo, sabe? Então, como é que a gente quer pensar numa sociedade igualitária? Como é que a gente quer falar em democracia racial se a gente não oferta igualdade de oportunidade para as pessoas? Se a gente não preza pela segurança, pela saúde física e mental dos nossos colaboradores dentro das empresas que são vítimas de assédio, que são vítimas de racismo dentro das empresas. Como é que as empresas querem se escusar dessa responsabilidade? Como que uma empresa do tamanho da Arezzo utiliza uma estratégia dessa, que é uma estratégia tão baixa, sabe? Tão baixa, sabe? É humilhante, é constrangedor que alguém tenha pensado numa campanha de colocar uma mulher branca para ser o destaque numa campanha com estampas étnicas, com estampas inspiradas em África, cara. É ridículo isso, é ridículo isso. E aí, não, mas aí tava a Muzi Maia e outra modelo também na campanha, que são modelos negras. Vai comparar o caixa delas com o da Jade Picon para ver se é a mesma coisa. Não é. Então, assim, não vamos aqui fazer mesmo. Não, mas é porque a estampa não era só sobre... Era. Claramente era. Não vamos usar minhas palavras aqui. Foi de propósito. Conseguiram o buzz, engajamento que vocês queriam, mas vocês mostraram que vocês
não tem nenhum respeito por essa pauta, não tem nenhum respeito por essa comunidade. E essa comunidade não vai mais dar dinheiro pra vocês, cara. É isso. Vocês vão perder dinheiro por hype. É isso que vai acontecer. Algum comentário, nossa diretora? Chocada. Old. Nossa, caramba, eu tô muito feliz porque esse episódio é uma coisa que a gente... É como um o pessoal diz, episódio necessário. É um Isso. episódio É um episódio necessário. necessário, porque assim, uma coisa que eu acho muito pertinente a gente no universo da publicidade é esse tato, ter essa sensibilidade com as Sim. causas. Porque, ok, fazemos publicidade para vender coisas, mas não podemos ser A gente não pode ficar só nessa idiotas. coisa. Vamos de, falar a tipo, verdade. Não podemos ser idiotas, ser as pessoas Sim. por trás desses tipos de campanha. Porque, nossa, eu morreria de vergonha de ter que assinar esse marketing. Olha, gente, E é uma pelo amor coisa de Deus. engraçada, porque no nosso meio é um meio majoritariamente branco. Sim, então, É né, um nós meio estamos aqui. majoritariamente. Eu estava ministrando uma Então, palestra para uma turma de comunicação social lá do Marta Falcão, e a gente conversou justamente sobre isso, né? De como a publicidade, ela é uma forma de linguagem, né? Então você está ali tentando vender um produto e você está tentando se comunicar Sim. com um determinado consumidor, e por muito tempo a branquitude não enxergou pessoas pretas na condição de consumidoras. Então, nenhuma campanha publicitária tinha pessoas pretas, porque pessoas pretas não eram consumidores. E quando elas apareciam em campanhas publicitárias, elas estavam limpando a vidraça, elas estavam estacionando o carro, elas estavam fazendo a comida, num contexto sempre de subserviência. Porque era aquele lugar que era destinado a pessoas pretas. A gente viu que com o passar dos anos, isso tem mudado, mas a gente viu que ainda não mudou completamente. A gente ainda não vê tantos comerciais assim da família de margarina de ser de uma família preta, né? E eu acho engraçado que quando aparece é sempre uma questão estereotipada, é sempre caricato. Para as mulheres é sempre hipersexualizado. Então, assim, quem não lembra da figura histórica da Globeleza, por exemplo? Que era era a marca um dos maiores carnaval, assets né? de marketing da Globo, na época do carnaval, mano. Todo mundo... Ela fazia campanha para absolutamente todas as marcas na época do carnaval. E era uma mulher negra que estava completamente nua na TV. Sim. E nada contra a questão, enfim, da liberdade da mulher de se colocar no mundo como quiser, a liberdade de se vestir como quiser, de se trajar como quiser. Mas você está fazendo dali um marcador de como as mulheres negras devem ser representadas, porque era a única representação negra que a gente tinha na TV. Sim. E é muito engraçado. Naquela época, sabe? Eu falo engraçado, mas é meio triste. É triste. É muito triste. É triste. Muito triste. Como os nossos corpos, eles são vistos como mercadoria. A carne mais barata do A mercado. carne mais a carne negra. preta. É terrível. Algum comentário, diretora? Sobre essa questão da Globelezas, né? Porque era incrível que sempre tem esse discurso moralista, questão, as crianças, mas estava ali uma mulher que estava tendo close-ups nas suas partes que estavam minimamente escondidas por uma pintura corporal. E é isso. Isso é o carnaval. De uns anos pra cá. Mulher negra é isso. E de uns anos pra cá isso vem sendo ressignificado e queria fazer aqui um contraponto também, né? De como o brasileiro é um grande consumidor do carnaval e da cultura do carnaval, mas aparentemente nunca parou pra assistir, pra ouvir músicas de carnaval. Sim. Pra ouvir os sambas enredos. Porque Sim. ali a gente tem toda a manifestação sim. religiosa de matriz africana. A gente tem ódio aos orixás, a gente tem tudo ali. E é uma festa incrível, é uma festa super vendável e que a branquitude simplesmente não entende o real propósito E é disso, engraçado né? que de uns tempos pra cá, não de uns tempos pra cá, mas como tem sido atacado alguns sambas enredos. Sim. Principalmente, Curiosamente, sim, aqueles que têm... Exatamente. Como a manifestações temática... religiosas. Isso. Sobre temáticas religiosas. A gente viu naquele carnaval como... Eu não sei se foi nesse carnaval desse ano, se foi no ano passado.
o pessoal falando horrores da... Eu não lembro qual é a escola de samba, desculpa. Eu não acompanho tanto carnaval, eu sou a chata da... Ai, livro, não sei o quê. Não gosto de carnaval. Ai, não gosto de carnaval. Quando apareceu Exu ali... Foi esse ano. Foi esse ano, né? Foi esse ano. E é aquilo, racismo religioso. As pessoas não entendem que... E aí ouve Zeca Pagodinho horrores, mas não consegue entender que nas letras do Zeca Pagodinho ele fala de orixás o tempo todo, Sim. sabe? Falou do Zeca Pagodinho, ele tem uma música cantando pra algum, inclusive amo essa música. Ogum, maravilhoso. Nossa, sim, eu adoro essa música também. Não só o samba, mas como qualquer coisa que chamam de MPB. Tem aí uma galera, né? Todos, Alcione. Ai, não vou nem me estender aqui, mas assim, o Brasil é preto e construída pela cultura preta. E é muito difícil para essa galera entender isso. É chato, sabe? Porque tem que ter a humildade da gente, né? De entender. Nem todo mundo sabe. Mas, poxa, deveria saber. Deveria saber. Deveria quando ser a gente, algo que é senso comum. quando surgem iniciativas no sentido de tentar educar a população nesse sentido, essas iniciativas são brecadas, sabe? Então, é um ciclo que o racismo ele é um ciclo que se retroalimenta, sabe? Da ignorância, se retroalimenta do preconceito, se retroalimenta da desinformação. E eu queria fazer aqui uma indicação, porque essa tua fala foi tipo assim, deu um estalo aqui na minha cabeça. Tem um podcast, não sei se vocês já ouviram, chamado Projeto Querino. Ainda não vi. Já fica a dica. Ele está disponível no Spotify, ele é um trabalho de pesquisa fantástico. Vou pesquisar aqui, que me falhou a memória agora o nome do criador do podcast. E ele basicamente faz uma grande viagem no tempo, tratando sobre temas muito centrais assim do nosso país. É o Tiago Rogero, é um podcast produzido pela Rádio Novelo. Então, ele basicamente são 8 episódios e ele explica a história do Brasil sob a ótica da população negra. Então, ele fala sobre música, fala sobre relações de trabalho, ele fala sobre democracia, ele fala sobre a pandemia, ele trata justamente ele traz personagens históricos que foram apagados no decorrer da história e ele demonstra com fatos e com uma pesquisa brilhante como a população negra foi responsável pela construção do nosso país. É brilhante o trabalho e acho que foi incrível. Assim, eu consumi esse podcast, eu acho que em 3 dias. Foi, tipo, já uma imersão. Fica a dica aí, pessoal, que está escutando o PodSap. Projeto Querino. Exatamente. Carol, mais uma vez, muito obrigada. Esse episódio foi extremamente necessário. É extremamente necessário. E você quer dar o seu último recado para o pessoal que está nos assistindo? Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite. O projeto tenho certeza que vai ficar muito bonito. Queria convidar todos vocês para seguir o Coletivo Odaras no Instagram. Nós estamos lançando os episódios semanalmente, né? Fizemos uma pausa, um período de mini-férias, mas a gente retorna com a segunda temporada, acredito que já ali para o final de outubro. A primeira temporada está toda disponível no YouTube. A gente também tem todos os tocadores de Spotify. Me sigam nas redes sociais também, tem várias atualizações. Pode dar seu arroba. É o arroba Carolizita e o Odaras é o arroba Odaras_AM. E é isso, gente, consumam artistas pretos. Eu fiz uma lista aqui de artistas. Se vocês quiserem, depois eu disponibilizo para as meninas colocarem a gente vai colocar nos créditos, na descrição do descrição. vídeo. Porque é necessário que a gente faça reverberar isso. Escutem Projeto Querino, escutem podcasts produzidos por pessoas pretas, porque é um olhar estritamente necessário. E, mais uma vez, se você souber, se você tiver conhecimento de alguém que foi vítima de racismo religioso, de algum terreiro, de algum espaço de culto às religiões de matriz africana, que foi, de alguma forma, depredado ou ameaçado, procure as autoridades policiais, denuncie isso para o Ministério Público, denuncie isso para a OAB, porque é necessário que a gente combata essa prática. O Brasil é um estado laico, todos temos o direito de professar a nossa fé e a nossa religiosidade sem temer pelas nossas vidas. E é isso, gente, axé. É isso, gente. Consumam
conteúdos de pessoas pretas, produzidos por pessoas pretas, apresentados por pessoas pretas, né? Convidados pretos. Pois é. E é isso, pessoal. Um beijo. E não esqueçam de seguir a gente, @VemDeSap2022. E até a próxima. Tchau.